Bora? Bora! Essa realidade não desejada de subdesenvolvimento, ela pode um dia ser transformada e a gente trabalha por essa transformação. Ele sempre acreditou e acredita que a sociedade pode mudar a partir das crenças que nós tenhamos no ser humano. Porque Moura, ele é um filósofo, né? Ele é sábio. Ele, para mim, é um verdadeiro mestre. Texto de poesia, texto de história, os índios, desde quando? O meu nome é Maria José da Silva Alves, do sítio Agostinho, apelido de Maria da Goma. Faz 37 anos que moro aqui no mesmo local. A minha rotina é mais levantar e correr para a roça, arrancar mandioca, levar para casa de farinha, raspar. E eu mesmo é quem puxa o motor, eu mesmo é quem servo, imprenso, tiro goma, mexo a farinha também e faço o beiju. E a roça, quem apranta, não deixa ninguém fazer uma planta minha, só eu que apranto. Quem aplanta o milho, o feijão, todo legume, só confio no meu veneno. Fiz 1 ano e 6 meses de curso, aí no CERTA, só na luta, só batalhando. Aí sempre eu queria desistir, seu Moura não deixava, chegava no meu pé, tudo que fazia, sempre eu ganhei já ganhei um monte de prêmio ali no CERTA. Aí mais de vida é seu Moura, mas se não fosse seu Moura, eu estava lá embaixo no fundo do poço. A infância de Moura foi na Zona da Mata, na cidade de Nazaré, especificamente no engenho. O pai dele, ele era professor e a mãe dele doméstica. Tiveram 14 filhos. Desses filhos, Moura foi o caçula. Então Moura teve uma infância onde ele podia tomar banho de rio, brincar de bola de gude, subir em pés de árvore, comer frutas, colher frutas, ficar torcendo pelo doce de geleia, pelo doce de goiaba que as irmãs mais velhas faziam. Conheci Moura na década de 80 e a primeira relação que eu tive com o Moura assim, na época a gente trabalhava num centro chamado Secapas, que ele também fez parte, que era o Centro de Acompanhamento aos Projetos Alternativos da Seca. Eu fui convidado para ser o coordenador pedagógico desse centro. O primeiro impacto que eu tive com o Moura não foi bom. Não foi bom porque ele me botou, eu e os meus demais companheiros, numa crise de identidade profissional. A gente tinha muita alegria, muita satisfação a cada mês de receber um grupo de pessoas que vinham fazer durante uma semana um curso. Mas aí a gente conseguiu um carro para visitar essas pessoas. E quando a gente passou a visitar essas pessoas, a gente teve uma grande frustração. E a frustração foi ver que o pessoal não conseguia pôr em prática aquilo que aprendia com a gente. A suspeita era que, em vez de a gente estar fazendo a formação fora das comunidades, a gente pudesse encontrar um jeito de fazer com as próprias comunidades, mais próximas delas. E Moura chega provocando tudo isso na gente, questionando essa coisa, mostrando para a gente que o problema não estava unicamente na tecnologia, né? A gente precisava conhecer algo mais, muito mais profundo. E aí, a ideia de criar o CERTA. Para mim, a grande referência do CERTA é Moura. Então, Moura, ele, ao longo da sua vida, como filósofo e
teólogo. Então, essas experiências acumuladas, ele disseminou no CERTA. Ele disse que o CERTA não é uma entidade, é um espírito. Então é muito forte isso, né? Eu até brinco, eu digo, o espírito que Moura fala é a nhaca, né? O CERTA tem um cheiro, tem um jeito, tem alguma coisa que encanta, que atrai as pessoas. O CERTA é o Serviço de Tecnologia Alternativa. Nós somos uma organização da sociedade civil, né, de interesse público, temos um título de OCIP. E atualmente nós atuamos em 2 unidades, uma em Glória do Goitá, na zona da Mata de Pernambuco, 60 quilômetros de Recife, e uma unidade na região do Mochotó do Sertão de Pernambuco, na cidade de Mimirim, em torno de 350 quilômetros de Recife. E essas 2 unidades elas funcionam como a centro da Escola Técnica de Agroecologia. O CERTA ele foi criado com a participação de técnicos e de agricultores que naquela época estavam inquietos como a agricultura era tratada. E eles perceberam que essas pessoas que viviam da agricultura familiar eram pessoas capazes, eram pessoas que poderiam mudar a realidade delas. Para isso, era necessário conhecimento. E por que não criar uma escola que pudesse dialogar com o conhecimento empírico e com o conhecimento científico, com o conhecimento prático e teórico? O certo vem daí, sabe? Nós temos aqui filhos de agricultores, nós temos também agricultores que estão fazendo o curso com a gente. Nós temos gente que já terminou, inclusive, o curso superior em uma universidade, numa faculdade, que querem vir fazer o curso técnico com a gente porque acha que é importante e acha que o curso técnico, ele tendo o curso técnico, é capaz de ser um agente transformador na sua comunidade, e eu acho que isso é o mais importante, independente até da formação anterior que ele teve, não é? De pessoas que têm compromisso com a vida, com o meio ambiente, né? Que por si só, por esse compromisso, já é um elemento extremamente agregador. O CERTA parece que a isca é a tecnologia, porém aqui é de uma dimensão muito maior. Tinha visto ainda. O que é que vocês estão fazendo aqui? E o que é isso? Que canteiro é esse com essas telhas? Com isso aqui? O que é que vocês estão fazendo com esses Acabou de tirar a terra boa da composteira, peneiramos, que é aquela terra lá que tá boa. E agora a gente tá botando mais resto orgânico para fazer outra terra boa. Eles estão em aula, isso é conteúdo de aula, não é? Isso em outra escola é considerado trabalho, é considerado uma pausa, é considerado um projeto. Para nós aqui no curso ela é currículo, ela faz parte, ela constitui, ela é elemento fundamental da aprendizagem, né? Então quem faz isso e que entende isso, faz isso aqui na sua propriedade, nos seus espaços, é capaz também de fazer, de aproveitar os elementos que em qualquer outro local seria lixo, né? Seria rejeitado, iria para o caminhão do lixo, iria transportar, gastar energia, combustível, mão de obra para se transportar. Aqui o pessoal faz e transforma. Que processo é esse? Que dinâmica é essa de usar as telhas nos canteiros? A telha é para esfriar o canteiro e para que embaixo dela possa criar a vida dos micro-organismos.
A gente não reproduz conhecimentos acabados. Ontem à noite, por exemplo, vocês mostraram que vocês, fazendo a visita à Caatinga, cada um fez do seu jeito, nas suas comunidades. Vocês reconstruíram o conhecimento. Vocês deram a essa construção a forma própria de cada um de vocês, né? Se a gente fosse reproduzir conhecimento, vocês iam fazer as coisas como nós fazemos, simplesmente copiando, muitas vezes sem saber se vocês tiveram a compreensão ou não. Nós desenvolvemos uma metodologia, que é o Programa Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável, que é uma metodologia que ela faz a síntese da educação formal da educação popular, o que hoje seria a educação do campo. Os pais se queixavam muito da falta de interesse dos seus filhos pelo campo. Havia muita pressão dos filhos para os pais virem morar na cidade. Se reclamava porque as comunidades e as famílias estavam saindo do sítio, mas não se pensava que a escola também era um espaço que estava fazendo essa reflexão, a escola estava fazendo essa reflexão, construindo a partir de um conceito, de um currículo oculto que estava muito presente, a gente não percebia o que a gente estava ensinando para os alunos. Funcionava um argumento e uma filosofia que as professoras passavam, de dizer para o menino, olha, fulano, ou você estuda ou você vai ficar feito seu pai, viu? No cabo da enxada. Era isso que a gente muitas vezes falava para o aluno, e isso era muito forte. Então a escola passava para o estudante a ideia de que o seu pai, de que a sua mãe era pobre, tinha um destino terrível, trabalho pesado, e eram atrasados, não compensava o seu trabalho. Era uma cartilha que tinha frases silabadas, era uma cartilha que tinha uma realidade que não tinha nada a ver, trazia elementos nessa cartilha de que não eram elementos da realidade, e era esse o material que a gente usava para trabalhar com os alunos. Então, assim, a gente não tinha uma metodologia, a gente tinha material de estudo voltado para uma realidade que é posta para todo o Brasil, e não para uma realidade nossa. Era possível uma escola que mostrasse a riqueza do campo? Era possível uma escola que mostrasse a identidade do camponês? Era possível uma escola que mostrasse o quanto a cultura do campo é importante? É possível uma escola que estudasse a história das famílias, a história do lugar, a história do ambiente? Era possível uma escola fazer com que estimulasse as crianças a acreditarem nelas mesmas, a acreditarem mais nos seus pais, etc. e tal? Então a obra dele trouxe isso, trouxe essa reflexão, trouxe essa oportunidade da gente refletir no ensino, refletir nos princípios, na filosofia que se estava empregando e na filosofia que se estava construindo com os alunos, com as famílias também. Começamos a correr atrás de uma ideia onde a escola pudesse fazer isso, que a gente começou a perguntar. E a história do CERTA foi essa história ligada muito a essa dimensão de estudar e se comprometer com o campo. A metodologia do CERTA, né, juntamente com esses valores que Moura tem tão assim fortemente na ideologia, né, na sua forma de trabalhar, de pensar, na sua história, na sua experiência com a educação popular, isso fez com que ele resgatasse realmente a nossa dignidade. E a gente começou a se perguntar, eu não sou uma professorinha de escola do campo, eu não sou uma professora incapaz, eu não sou menos competente do que uma escola da cidade, eu sou uma profissional competente, eu sou capaz. Né? E isso fez com que a gente também olhasse o nosso aluno do campo com outro olhar.
Então, o aluno do campo, a gente começou a entender e a perceber que ele tinha muito conhecimento. Aquele aluno que estava ali anos repetindo a 3ª série, na época, a 2ª série, e a escola insistia em dizer que ele não sabia matemática, a escola insistia em dizer que ele não sabia português. E na metodologia da PEADES, ela trabalha muito, ela busca muito essa questão da contextualização e de trabalhar com o nosso aluno a partir do conhecimento que ele tem, a partir da realidade dele. Eu fui aluna da 2ª turma de ADL do CERTA, né? E uma das coisas assim que foi muito importante nessa formação é a forma como eles nos faziam assim, como eles nos ensinavam, porque a gente vem de um modelo de escola que é super tradicional, que a gente tem que aprender as fórmulas, que a gente tem que ficar calado, que a gente só fala quando o professor pede. É um modelo que, né, é como se botasse você numa caixinha, né, todo mundo naquele padrãozinho. Então, uma das coisas que foi mais surpreendente é que no CERTA eles queriam que a gente falasse. Então, a gente vem de um modelo de escola, que a gente tem muita timidez, que a gente não é acostumado a falar no microfone, né, a ter nossa opinião, ter nosso ponto de vista. E acho que uma das coisas assim, que foi mais surpreendente no processo de formação do CERTA é que eu costumo dizer que é como se na escola a gente enxergasse o mundo assim, né? E quando a gente chega no CERTA, abre, né? Ele amplia o olhar. Além de ser um curso técnico profissionalizante, é um curso que leva você para ser protagonista da sua história, né? Ser uma pessoa que pensa as coisas com mais facilidade, ter mais clareza nas suas ideias. O curso tem história, né? Nós recebemos, já formamos, além dessas turmas, 21 turmas anteriores. E tinha um particular nessas turmas que muitas vezes eles vieram se preparar aqui para deixar o campo, né? No fundo, por trás do convite, da presença da família, era uma perspectiva que eles iriam se formar, iriam arrumar um emprego e depois então eles poderiam se qualificar melhor na vida. Então a gente recebia esse pano de fundo e trabalhávamos muito e era muito difícil discutir outra expectativa para eles. E aí muitos ficavam assim meio espantados porque vieram para um lugar que não era a cidade, era fora da cidade. E na perspectiva era que aqui eles vinham para a cidade. E aí vieram para um lugar igual ao deles e voltaram para o mesmo lugar. Aí a turma questionava, mas vocês já saíram do mato, foram para o mato, para voltar para o mato? Eu pensei que vocês iam para outro canto, para sair para outro canto. E aí a gente ia construindo a ideia que o nosso curso não era para as pessoas saírem do lugar que estavam, mas eram para as pessoas mudarem o lugar onde estavam, né? Então as primeiras turmas foram muito caracterizadas por esse perfil. Quando chegamos aqui, eu vinha com o pensamento que ia ser uma... esse curso assim tinha sido indicado já. Mas a gente chegou aqui no domingo, quando foi na segunda de manhã, entregaram aqui uma enxada a gente aqui. Como estava aqui bem 2 anos aqui que estava sem estudante, aí tinha um mato ali. Entregaram lá uma enxada pra gente e disse, ó, vamos arrancar esses matos aí. E a gente começando com a turma, eu digo, gente, nós viemos aqui para arrancar mata. Se fosse para arrancar mata, a gente tinha ficado lá mesmo. A gente já sabe fazer isso. Mas foi passando os dias e a gente foi vendo que o aprendizado é bastante rico e com esse curso aqui as coisas vão bastante para frente. E chegando em casa, quando eu passei a primeira semana aqui, eu cheguei em casa, eu já contei essa história aqui umas vezes aí, é bastante interessante. Que eu tinha o costume em casa de, quando me levantava da cama, do jeito que eu me levantava, lá mesmo deixava. Não forrava, não ajeitava um mosquiteiro, não ajeitava nada. Deixava pra lá, era desse jeito. E quando cheguei aqui, teve que me virar, tive que ajeitar a cama. Aí quando tomamos café aqui e almoçamos, aí aquelas bacias ali, eu não sabia nem aquele sistema ali, como era que usava ali.
Não, o negócio aqui tem que lavar o prato. Sujou, limpou. E é assim, é. Aí passamos essa semana aqui desse jeito. Quando cheguei em casa na sexta-feira à tarde, aí meu e minha mãe e minha irmã fomos jantar. Aí quando terminamos de jantar lá, eu peguei meu prato, meu copo lá, cheguei na pia, lavei, botei lá no canto. Aí mãe ficou olhando pra eu assim, minha irmã, ficaram quieta. Voltei, aí fiquei por ali, saí. Quando foi de manhã, mesma coisa. Aí me levantei da cama. Aí no costume daqui do certo, eu já levei pra lá, já ajeitei minha cama, ajeitei o mosquiteiro lá e tal. Me levantei e fui tomar meu café. Aí quando terminei o café, aí peguei o copo, o prato, lavei, botei lá de novo. E mãe só manjando, né? E ela quieta. Quando foi no almoço, tinha acabado de chegar do centro, aí ela, chegamos a sair, almocei lá e tal. A mesma coisa. E aí já vi que ela quis dizer alguma coisa, mas ficou quieta. Quando foi no jantar, eu peguei o prato novamente, fui na pia, lavei. Ela disse, epa, peraí, que negócio é esse? O que foi que fizeram com você lá nessa semana lá? Que não acho que fizeram uma lavagem em você por dentro aí, que não é a mesma pessoa que você saiu daqui não. Você era uma pessoa que a gente era limpando e você já vindo e bagaçando atrás. Então, o que foi que fizeram com você? Aí eu expliquei o curso como era e tal, mas ela, nossa, pois o curso já vi que lá é bastante interessante. E aí minha irmã estava assim de lado. Aí ela disse, oi, e você, minha mãe com minha irmã, né? E você pode se preparar que quando você terminar aí o ensino médio, você vai para lá também. Esposas, parentes, o que é que você fez com o meu filho? O que é que você fez com o meu marido? Lavagem cerebral? Disse, é. Só que é outro estilo de lavagem cerebral. Porque normalmente o que a gente entende por lavagem cerebral é aquilo que você empurra na cabeça dos outros, que você repete, né? E leva as pessoas a repetirem, a reproduzirem o que você falou, né? É aquela pregação sistemática de ideias que vêm de fora. A gente faz exatamente o inverso desse tipo. A gente tira de dentro da cabeça. A gente cria condições para que os estudantes possam revelar sua palavra, seus sentimentos, seus pensamentos, qualquer que sejam eles, né? Não tem que ser bonito, não tem que ser grande, não tem que ser poético, não tem que ser alto, nem que ser baixo, é a palavra dele. Uma provocação e uma mudança para as pessoas que passam por esse curso. E aí, Moura, né, eu fico assim querendo entender por que, né, Moura tem nessa idade e é um jovem aqui, junto com todos, né, que faz o curso e onde ele vai, né? Quer dizer, acorda cedinho e vai dar aula, vai fazer palestra, vai visitar a comunidade, vai visitar alunos que estão fazendo estágio em outras comunidades, em outra região. E assim, de uma forma que a gente, até que eu pergunto qual é a mágica, né? Nessa idade, ter um pique desse, né? Sorriam. Estou sendo filmado. Vanessa já está sorrindo.
participam da oficina de percussão. Todas as 5 horas da tarde, durante a semana de imersão, eles vêm, praticam aqui. O nosso aluno aqui, que é o líder aí é músico também. E não há rio que eu não atravesse, não há caminho que eu não ande, não há pedra que eu não levante, e não há toco que eu não arranque. Viemos lá das cachoeiras, com a força da natureza. Os encantados nos mandou. Viemos aqui fazer limpeza. E não há rio que eu não atravesse, não há caminho que eu não ande. O Serta para mim representa muita coisa, né? Foi lá que eu aprendi a preservação do meio ambiente, foi lá que eu aprendi que tudo é possível, que na natureza nada se perde e tudo se transforma, né? Então a gente fez uma sala de aula lá no Serta, né, para a amostra. E foi através dessa sala de aula, né, que veio a inspiração da casa, né? Então eu não conhecia a Helder ainda, depois que eu conheci, e eu pensava em fazer a casa assim, Helder também. E seu Moura foi uma grande inspiração na nossa vida. Para mim ele é um grande paizão, né? E assim, eu agradeço muito primeiramente a Deus e segundo a ele, porque eu acho que se não fosse ele, nós não teríamos essa casa, né? Então ele assim foi todo que nos motivou. Até eu me emociono ao falar, porque assim foi uma grande luta para construir essa casa, né? Então ele trouxe as pessoas, né? Ele nos motivou e sempre quando a gente está assim meio desanimado, ele vem aqui sempre nos dar uma força e nos animar no nosso dia a dia. Então, seu Moura representa muito em nossa vida. O amor dele, a paciência dele e ouvir as pessoas, ele conversar. Mas não dá milhares de pessoas. Eu, de forma muito carinhosa e de forma muito também, inclusive, muito emotiva, eu costumo dizer que Moura é o pajé. Então Moura tem dado essa contribuição histórica ao Serta, a ser esse grande mentor intelectual. É um legado de uma educação contextualizada, que ela dialoga com a vida das pessoas e compreende que essas pessoas são capazes de transformar, independente de qual espaço esteja. Eu acho que esse é o carimbo do Serta em tudo que o Serta faz. É deixar um legado para as próximas gerações. Se estiver no campo, na extensão, na agricultura, na agroecologia, na formação, na educação, é o legado que o Serta quer deixar e é também esse legado que faz as pessoas desejarem a estar conosco aqui, a fazer o Serta, a fazer um movimento, na realidade, né, de agregação de pessoas em torno de valores como meio ambiente, como ética, como respeito, né? E isso nos deixa extremamente fortalecidos.
Eu não consigo distinguir o CERTA de Moura. Para mim é uma coisa única. Como ele foi fundador do CERTA, entende? Ele foi autor de uma proposta revolucionária para a educação do campo. Então, assim, Moura, eu enfatizo cada vez mais que Moura é um condutor de sonhos. A transformação do mundo acontece através das pessoas. E através de qualquer pessoa. Então não existe fulano que tem mais ou menos conhecimento, é o agricultor, todo mundo é ator de mudança. Então, eu quando cheguei no CERTA, ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou que eu era, né? E durante toda a minha trajetória, com acreditar em tantos espaços que eu tive, eu sempre recebi isso dele e isso me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Ele e o próprio CERTA. Para o companheiro Moura, ele não tem problema não, cara. Ele não consegue ver problema. Ele consegue passar uma paz. Quando a gente está conversando com ele no processo, que parece que tudo se resolve não é com recurso financeiro, como muita gente pensa. Ele traz para a gente que se resolve com participação social. Moura é um cara que é um visionário. Bem sério, falando bem sério, é um visionário. Ele, quando a gente está vendo aqui, ele mostra para a gente ver lá na frente. Quando a gente chega lá na frente, ele já está muito mais na frente, entende? E isso nos encanta porque cada vez mais, por isso que eu digo, a relação com o Moura é muito provocativa. Ele tem um jeito de provocar você sem agredir, entende? Mas que deixa você incomodado no processo. Ele sempre acreditou e acredita que a sociedade pode mudar a partir das crenças que nós tenhamos no ser humano, na capacidade que elas têm de mudar, que elas hoje são de um jeito, mas amanhã elas poderão estar aprimorando esse jeito de ser, desde que haja também uma esperança, uma espera e um investimento. Falar de Moura, assim, primeiro como pessoa, né? É uma pessoa maravilhosa, humana. Então, isso aí, por ele ser uma pessoa humana, ele já também passa para a gente consegue construir essa humanização dentro da gente, né? Porque ele escuta, né? A gente aprende a escutar, ele escuta, ele constrói conhecimento junto, ele não traz nada pronto. É interessante que eu acho isso o máximo em Moura. E às vezes até quando a gente está trabalhando junto, a gente me diz assim, o que será que a gente vai fazer dessa vez? Aí alguém diz, será que Moura vai trazer tudo pronto? Eu digo, minha gente, você já conhece Moura. Ele não traz nada pronto. Ele traz algo pensado, né? Algo encaminhado, mas aí a gente pensa junto e aí a gente constrói junto. E eu costumo dizer assim, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de Paulo Freire, Paulo Rosas, João Francisco, e eu digo sempre que Moura é dessa linhagem. E assim, eu fico muito feliz e satisfeita demais de acompanhar o trabalho de Moura, de conhecer o trabalho de Moura, de conhecer Moura, de estar perto de Moura. E sempre eu digo para minhas colegas, eu nunca perco a oportunidade de ouvir Moura quando eu estou com Moura. De construir conhecimento com ele, de ouvir das suas sabedorias. Porque Moura, ele é um filósofo, né? Ele é sábio, ele constrói conhecimento, ele tem história, né? Constrói história a cada dia. Então, perder a oportunidade de estar perto de uma pessoa dessa... A gente recentemente fazendo um trabalho com Moura e a gente olhava de longe e fazia assim, Moura com a idade dessa, com um pique desse, quem está aguentando é a gente. Então a gente percebe que assim, ele vive isso que ele acredita. Então essa vivência faz ele ser o que ele é, essa pessoa forte, resistente, né? Que levanta o outro, que incentiva o outro, que acredita. E para mim a maior referência em Moura é a credibilidade que ele dá para o ser humano. Ele acredita nas pessoas. Ele olha para a pessoa e diz, você é capaz. Porque ele fez isso com a gente, fez isso com as pessoas do sertão, fez isso com todo mundo que eu acho que chegou naquele CERTA e que foi uma referência no trabalho nessa conjuntura toda da metodologia por aí pelo mundo. Então, assim, ele para mim é um verdadeiro mestre. Ele é uma das pessoas mais dignas que eu já conheci.
porque ele mudou a minha história como educadora e ele mudou a minha história como pessoa. Eu poderia ser hoje uma professora que não acreditava em mim mesma, no meu potencial, na minha capacidade. Nós vínhamos de uma realidade da nossa história municipal que quem era do campo era a pessoa que não ia chegar muito longe, a pessoa que não tinha possibilidade de crescer na vida. Era a pobrezinha, a coitadinha, a filha do agricultor. Eu tinha vergonha de ser filha de agricultor, eu tinha vergonha de morar no sítio. Eu tinha um sonho de sair da zona rural, porque eu não acreditava na zona rural. E Moura mudou isso na minha vida. Hoje eu tenho orgulho do meu pai, da minha família. Eu tenho orgulho da minha origem, da minha história, né? Por ser filha de agricultor e ter as minhas raízes, a minha história. E eu devo muito isso a Moura. O poeta transforma palavras em verso, o músico transforma sons em melodia, o pintor transforma cores em arte e nós transformamos a realidade também, né, a partir dessa dimensão, essa mesma dimensão que o artista tem. Então os estudantes aqui, eles participam dessa concepção e aprendem com essa visão de coração. Uhum.